Bom dia, esse é o vídeo 1 sobre planejamento de pesquisa. Inicialmente eu gostaria de dar as boas-vindas a todos. Essa será a nossa disciplina de Estatística e Experimentação Animal para o curso de Medicina Veterinária. Nós utilizaremos ao longo do semestre uma metodologia chamada Blended Learning. Nessa metodologia nós utilizaremos então uma pré-aula, a aula e a pós-aula. Será utilizada então uma metodologia mista, por isso blended, com sala de aula invertida, onde nós utilizaremos nessa sala de aula invertida então vídeos, mais a apostila para os estudos prévios. Durante as aulas utilizaremos aulas expositivas dialogadas e metodologia de peer instruction ou instrução por pares. Na pós-aula, então, vocês utilizarão a metodologia chamada Project Based Learning ou aprendizagem baseada em projetos. Nós utilizaremos 3 casos, a saber, vacas leiteiras será o caso então que eu utilizarei para a confecção dos vídeos. Durante as aulas nós utilizaremos o CIPA, que são informações a respeito de sexo, idade, peso e altura dos próprios estudantes, e na pós-aula um projeto a respeito dos cães. Tudo isso será melhor explicado no primeiro dia de aula. Iniciamos então com o caso das vacas leiteiras. Esse é um caso criado para auxiliar nas nossas atividades. Então, o caso em questão, o médico veterinário é um profissional que possui muitas atribuições profissionais, podendo atuar nas mais diversas áreas da ciência animal. Uma dessas atribuições consiste em atender fazendas de animais de grande porte, como fazendas de gado de corte, leiteiro ou aras. O professor Daniel Olhoff, aqui da PUC-PR, faz esse tipo de acompanhamento, especificamente em gado leiteiro, sua área de especialidade. No ano que se passou, ele atendeu 50 fazendas de todo o estado do Paraná. Nessas propriedades rurais, existem das mais diversas raças, mas as mais frequentes são holandesa, Jersey, Gir e Gir-Holanda. É evidente que a produção de leite, medida em litros por dia, é a característica mais importante a ser avaliada, mas outros fatores, como teor de gordura, CCS e proteína, também são avaliados. O tipo de alimentação observado nessas propriedades também varia, em função da disponibilidade e custo. Assim, as fazendas podem administrar a seus animais RTM, silagem de milho, pasto exclusivamente, pasto com rolão de milho, feno, silagem com milho com concentrado e feno com concentrado. A ordenha pode ocorrer de forma manual ou mecanizada. Isso influencia principalmente na produção e na qualidade de leite, em função das questões de higiene e manuseio. Nas fazendas que ele atende, apenas RTM, pasto, silagem de milho foram observadas. O professor Daniel é pesquisador e interessou-se em avaliar o potencial leiteiro e identificar fatores de produção relevantes nas fazendas que atende, mas com a intenção de projetar para todo o estado. Entretanto, em função dos altos custos decorrentes da realização de investigações científicas, todas a serem custeadas por ele resolveu sortear 5 propriedades que utilizam ordenha mecanizada. Todas as análises estatísticas serão realizadas com o auxílio de computador e do software Microsoft Excel. Os dados das fazendas selecionadas encontram-se a seguir. Bem, com base nesse caso, nós inicialmente faremos então a identificação dos elementos do planejamento de pesquisa. Então, esses elementos são variáveis, que uma variável é uma característica dos indivíduos. Elas podem ser qualitativas nominais, ordinais ou quantitativas, discretas ou contínuas. Nós temos que identificar também os tipos de estatística, que vai definir a profundidade dessa pesquisa, se o estudo é exploratório, descritivo, explicativo ou correlacional. Recursos financeiros, ou seja, quem é a fonte pagadora, quem tem interesse em pagar por essa pesquisa. Precisamos definir ainda se faremos um censo ou uma amostragem,
Censo é a coleta de todos os indivíduos da população e a amostragem é a coleta de uma parte ou de uma amostra. Precisamos definir ainda se faremos uma amostragem aleatória, sistemática, estratificada ou em conglomerado. Ainda precisamos definir os recursos tecnológicos, quais são os equipamentos, quais são os recursos computacionais necessários para a realização da pesquisa. Precisamos saber quem serão os recursos humanos, ou seja, quem vai fazer a pesquisa em si. Precisamos definir na nossa pesquisa quem é a população, que é o conjunto de indivíduos ou objetos com pelo menos uma característica em comum. Precisamos definir a amostra, que é uma parte significativa dessa população. E precisamos definir ainda quem são os tratamentos. Essa é uma parte bem importante do nosso estudo, onde o tratamento é um tipo de variação imposta pelo pesquisador ou previamente observada. Voltando então ao nosso texto, nós temos lá a informação de que ele atende 50 fazendas de todo o estado do Paraná. Essa é uma informação importante, porque mostra que ele atende a todo o estado. Então, ele tem uma boa representatividade desse estado. Entretanto, não é ainda um fator, um elemento da nossa pesquisa. Nessas propriedades existem as mais diversas raças. Essas raças são, então, na nossa pesquisa, uma variável. Bem, as raças são holandesa, Jersey, Gir e Girolanda, ou seja, essa variável raça é uma variável qualitativa, porque atribui uma qualidade. E é uma variável qualitativa nominal, porque atribui apenas um nome, não tem uma ordem. Temos ainda a produção de leite. Bem, produção de leite é medida em litros, então essa é também uma variável. Mas essa é uma variável quantitativa, é uma quantidade. E é uma quantitativa contínua. Outras variáveis são teor de gordura, CCS e proteína. O teor de gordura, por ser porcentagem, assim como a proteína, são variáveis quantitativas contínuas. Entretanto, o CCS, que é uma contagem, é uma variável quantitativa discreta. O tipo de alimentação é também uma variável qualitativa nominal. A ordenha, ela também é uma variável qualitativa nominal. E observamos então RTM, pasto e silagem de milho. Bem, a avaliação do potencial leiteiro e identificação dos fatores de produção é aqui o nosso objetivo, tá? Que falaremos um pouco mais à frente. Como a intenção dele é projetar para todo o estado do Paraná, o tipo de estatística é uma estatística inferencial, não é uma estatística descritiva. Mais à frente veremos que é uma estatística, um estudo correlacional. Faremos essas observações mais à frente. Os custos decorrentes, então isso já fica bem claro, né, que são os recursos financeiros. Como ele resolveu sortear 5 propriedades, mas apenas com ordenha mecanizada, nós temos então uma amostragem, e não censo, porque não vamos medir todos, e é uma amostragem estratificada. Bem, o software ele vai utilizar o computador e um software, então esses são os recursos tecnológicos. Bem, uma outra coisa muito importante num estudo, numa pesquisa, é a definição da hipótese estatística. Sendo que uma hipótese estatística é uma afirmação lógica, isso pressupõe um conhecimento prévio. No nosso caso, uma das hipóteses estatísticas que poderiam ser identificadas, poderia ser, existe diferença de produção de leite por dia entre as raças holandesa, Jersey, Gir e Girolanda no estado do Paraná. Veja que eu só consigo construir essa hipótese de forma precisa após ter os elementos de pesquisa os elementos de planejamento bem claros na minha cabeça. Então veja que essa é uma afirmação, e é uma afirmação lógica também, onde tem aqui a definição de variável, tem a definição
do que eu vou medir e também da população a qual eu vou inferir. Muito obrigado e por hoje é só.